Olá, bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana vamos entrevistar o doutor em antropologia, Jorge Vieira, para falar exatamente sobre as discussões da PEC 215, que novamente coloca em discussão a remarcação das terras dos índios no país e também sobre a questão indígena, principalmente em Alagoas. Jorge, muitíssimo bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Essa mobilização dos índios a respeito da PEC, você, obviamente, não é um defensor da PEC, pelo menos a discussão em relação à remarcação das terras, mas a PEC em si, ela não sepultaria de vez essa discussão sobre terra do índio ou terra do não índio no país? Bom dia, Odilon. É um prazer mais uma vez estar aqui e na TV Mar e debatendo exatamente essas questões relacionadas aos povos indígenas, que inclusive muitas vezes a população pensa que a questão indígena é uma problemática restrita ao segmento, né, aos próprios povos indígenas, quando na verdade o problema da questão indígena é um problema do Brasil, né? E para entender essa questão da PEC, temos que remeter a todo o processo histórico do Brasil, né? As populações indígenas aqui do Brasil, que eram cerca de 1.100 etnias. O processo de colonização foi um processo extremamente degradante para essas populações, destruiu praticamente 800 a 900 populações indígenas, etnias, grupos indígenas. Hoje nós temos no Brasil 305 povos indígenas. E esses povos são originários, são povos que tinham seus territórios, onde caçavam, pescavam, se reproduziam físico e culturalmente. E com o processo de colonização, essas populações foram dizimadas e foram jogadas. Umas, né, foram assassinadas mesmo, né? Nós temos cerca de 5 a 6 milhões em 1500. Hoje nós temos somente 870 mil indígenas, né, no Brasil. Então houve um processo de genocídio mesmo, é preciso. A gente lembra do genocídio nazista, que deve ser lembrado com toda a consciência e repudiado. Só que no caso brasileiro, aquele mito do povo brasileiro, que nós somos aqui democráticos, todo mundo feliz, etc. Tal, o povo brasileiro, foi construído isso que se denomina-se de povo brasileiro, foi efetivamente um genocídio. Então, o Brasil foi construído sobre um poço de sangue, na verdade, centenas de povos e milhões de pessoas que foram dizimadas, etc., aqui no Brasil. Ora, o que é que isso acontece? Em 1850, né, tem uma lei, a Lei 601, que determina ou que transforma a terra no Brasil em mercado, ou seja, populações indígenas, os negros que foram escravizados por 300 anos, só teriam acesso à terra se fosse comprado. É um absurdo. Como é que vai comprar uma terra? Que ainda está em vigor, por incrível que pareça, a lei ainda está em vigor. Exato. Né? Como é que essas populações vão adquirir terra se nunca tiveram condições, nunca foram incluídas na sociedade? Nunca. Os negros, os povos indígenas, como a mulher, como o homossexual, como os segmentos marginalizados da sociedade brasileira, são constantemente, permanentemente, são excluídos por discurso religioso, por discurso legislativo, por interesses espúrios, escondidos, etc. Ora, o que é que acontece?
em todas as constituições brasileiras, 34, 46, 67, etc., as populações indígenas, como eram tratadas efetivamente, Odilon? Era numa perspectiva de integração à sociedade nacional, ou seja, no fundo, né, qual era a concepção? Que os povos indígenas deveriam se tornar a população, o povo brasileiro, isso significa automaticamente não sujeitos de direitos aos seus territórios tradicionais. O caso de Alagoas é típico. Em 1872, o então presidente da província de Alagoas declarou a extinção de todos os aldeamentos, que eram 20 aldeamentos aqui em Alagoas. E o que significa? Transferência das terras para os presidentes de câmaras de vereadores, transferência das terras para terceiros, para o poder público, inclusive para municípios, etc. Ora, a Constituição, aí eu chego efetivamente na sua pergunta, Odilon, a Constituição de 88, depois de todo o processo constituinte, 86, 87, de mobilização dos povos indígenas, mobilização da sociedade para garantir os seus direitos, consagrou efetivamente no artigo 231, consagrou o direito das populações indígenas, inclusive no que diz respeito à questão da demarcação da terra. E o que diz o artigo 231? Diz claramente que cabe ao Poder Executivo demarcar os territórios tradicionalmente ocupados pelas populações indígenas no Brasil. É um direito constitucional conquistado, consagrado, reconhecido. Ora, o que é que acontece? Isso implicaria que o próprio Executivo e o Legislativo deveriam encaminhar um projeto de lei para constituir um novo Estatuto das Sociedades Indígenas, para que regulamentasse os direitos que estão na Constituição Federal enquanto princípios. Ora, foi apresentado 4 propostas de estatuto. Essa proposta de estatuto, né, houve um acordo com essas propostas e encontra-se na gaveta do presidente da Câmara, na época que engavetou o atual vice-presidente da República, Michel Temer, que era o presidente da Câmara dos Deputados Federais, está engavetado desde 1994 o projeto de lei do novo Estatuto das Populações Indígenas, porque o Estatuto, a Lei 6.001, que é de 1973, caducou, obviamente, porque aqueles artigos do Estatuto que estão de acordo com a nova Constituição de 88, eles são recepcionados. Mas tem outros artigos que, de fato, entram em confronto. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo concreto para que a população que está nos assistindo agora. A questão da tutela indígena. Os indígenas conquistaram na Constituição Federal de 88 a plena autonomia, né? Enquanto que o Estatuto do Índio de 1973, ele ainda trata o indígena como tutelado. Então, teríamos que ter uma nova legislação ordinária, né, infraconstitucional. É preciso que o Congresso Nacional legisle com um novo estatuto que esteja de acordo com a Constituição Federal. Ao contrário, o que é que o Congresso está fazendo? A Câmara, especificamente a Câmara dos Deputados, engavetou projeto de lei, está lá engavetado, e aí fica criando esses meios espúrios, né, para atender os interesses da Casa Legislativa, que são interesses de quem? Muito claramente. Hoje temos uma bancada no Congresso Nacional extremamente conservadora. Eu acho que na história do Legislativo brasileiro, podemos considerar que é de um Congresso, uma Câmara, melhor dizendo, das mais conservadoras do Brasil, ou seja, e aí nós temos cerca de 250 parlamentares ligados diretamente ao agronegócio, ao grande latifundiário, que implica exatamente sobre os territórios indígenas, os interesses sobre territórios indígenas. Temos, junto a isso aí, tem a bancada ligada a madeireiras,
que também tem a questão indígena, a bancada de mineradoras e agora junta-se de uma forma extremamente degradante, de uma forma extremamente perniciosa para a sociedade e especificamente para as populações indígenas, a bancada evangélica, extremamente de direita, extremamente conservadora, extremamente fundamentalista, que criminaliza, quer criminalizar, quer excluir, né, efetivamente, os sujeitos de direitos, como a questão da mulher, a questão de gênero, a questão do casamento homoafetivo. Mas eles chegam a falar da questão indígena? E também da questão indígena, porque é a questão que trata, qual é a concepção desses segmentos do evangélico? É a concepção de criminalização das religiões indígenas. Pegaram como fato, né? E aí, muito bem a sua pergunta, porque aí é um momento para que a gente esclareça a população, a sociedade alagoana, a sociedade brasileira sobre isso. Eles pegaram aquele caso do infanticídio numa comunidade indígena na região amazônica. O que foi aquilo? Essa prática que está, na realidade, ela hoje nem se encontra mais nas comunidades indígenas, não sabemos ainda. Por exemplo, que temos ainda no Brasil cerca de 90 grupos indígenas que não tiveram contato com a sociedade nacional. Então, é uma população extremamente ainda significativa, grupos indígenas que vivem na região amazônica. São tribos isoladas na Amazônia. Grupos isolados, né? Então, o que é que acontece? Um grupo evangélico Jocum, que veio dos Estados Unidos e filmou esse ato do infanticídio na comunidade indígena, e isso repercutiu na comunidade nacional e internacional, na perspectiva de sensibilizar a população nacional contrário aos interesses dessas populações indígenas. Qual é o problema? Nós já tínhamos, e a população e a sociedade alagoana me conhece, eu sou membro do Conselho Indigenista Missionário, Sim. que é um órgão, CIMI, um órgão da CNBB. Nós já tínhamos conhecimento e nós tratamos dessas questões na região amazônica. Nós tínhamos um grupo de missionários, né, padres, freiras e leigos, que trataram dessa questão e não demos nenhuma publicidade. Por quê? Porque se você compara uma sociedade que não tem contato com a sociedade nacional, vamos comparar as duas sociedades. Ora, imagina uma criança que nasce na selva, não estou justificando, estou compreendendo antropologicamente a questão. Uma criança com deficiência visual, com deficiência mental, com deficiência física. Imagina essa criança na selva, em uma população indígena que não tem os mecanismos que nossa sociedade pretensamente teria, mas que até tem do ponto de vista da legislação, mas não tem do ponto de vista prático. Vou dar um exemplo. Quando é que Maceió começou a discussão sobre a acessibilidade dos portadores de deficiência visual, física, etc.? Isso é recente, e assim mesmo nós não temos ainda uma estrutura em Alagoas, em Maceió, que atenda, e não somos considerados uma sociedade moderna. Olha como é a hipocrisia da sociedade nacional, da nossa sociedade brasileira. A gente cobra do indígena que está dentro da selva, né, um comportamento, quando nós mesmos não resolvemos os nossos problemas mínimos, como a acessibilidade de portadores de deficiência visual, física, etc. Então, veja como é a problemática. E o que foi que nós fizemos enquanto órgão indigenista ligado à CNBB, enquanto missionários? Fomos buscar mecanismos pedagógicos, instrumentos da nossa sociedade para mostrar para aquela comunidade indígena que era possível uma criança conviver numa sociedade indígena tendo condições para que ela possa compreender e não praticar o infanticídio com aquela criança. E isso não demos visibilidade nenhuma, porque não nos interessa. Nós resolvemos o problema. Infelizmente, o que foi que esses evangélicos fizeram? Botaram um vídeo no mundo todo, porque por trás tem um interesse para criminalizar a religião indígena como religião do demônio, criminalizar essas populações indígenas e muito mais, não respeitar a demarcação dos territórios indígenas, que é sagrado pela Constituição e sagrado por essas populações indígenas. Então, apelo
PEC 215 vem exatamente ao contrário do que a sociedade em nível internacional está vivendo, Odilon. Vou te dar um exemplo. Agora, no final de setembro, eu participei de um congresso internacional de antropologia jurídica que ocorreu aqui no Brasil, no estado de Goiás. Olha, a Bolívia já avançou do ponto de vista de concepção de Estado Nacional para respeitar a diversidade étnica, o Equador, Venezuela, Colômbia. Então, vários países da América Latina já avançaram, enquanto que nós estamos patinando para cumprir o que diz a Constituição Federal, que é garantir os direitos básicos dos povos indígenas. Mas olha, Jorge, vamos lá, eu vou provocar você em algumas questões. Por exemplo, a gente tem uma discussão ali na região de Porto Real do Colégio quanto à questão da BR-101, a passagem da rodovia no meio das terras dos índios. Essa discussão também acontece no Brasil inteiro. Na década de 70 foi levantada pela Transamazônica. Não fica difícil de, por exemplo, você preservar o território indígena e, ao mesmo tempo, tentar barrar a construção de uma estrada que, em tese, poderia integrar outros povos no Brasil? Isso não acirra ainda mais o ódio e a intolerância com a população indígena? A sua pergunta é extremamente pertinente, Odilon. Inclusive, vou ampliar a pergunta ou o argumento que a sociedade coloca é o quê? O argumento que é um argumento falacioso. Ora, se for então discutir a demarcação dos territórios indígenas nessa perspectiva, temos que discutir o Brasil, né? O Brasil todo era indígena, né? Era habitado por populações indígenas. É falacioso. Por quê? Porque nós temos um ordenamento constitucional, ordenamento jurídico, e tem um procedimento científico para garantir a esses sujeitos de direito, que são as populações indígenas, garantir os seus direitos básicos. Ora, claro que não. Claro que esse discurso, por exemplo, Palmeira dos Índios, diz que Palmeira dos Índios será inviabilizada com a demarcação da terra do povo Chucuru Cariri. Quem inviabilizou Palmeira dos Índios não foram os povos indígenas. Palmeira dos Índios, na década de 80, era a princesa do Agreste. Hoje, quem é a princesa do Agreste? Era Arapiraca. Cresceu. Então, foram os povos indígenas que não foi demarcada a terra de 80 para cá. Foram as políticas desenvolvidas por suas lideranças, prefeito, enfim, o que foi feito à própria população de Palmeira dos Índios, que não conseguiu desenvolver Palmeira dos Índios. E hoje, Palmeira dos Índios praticamente é uma sociedade que tem uma situação extremamente, comparando com Arapiraca, extremamente desigual do ponto de vista do desenvolvimento. Ora, e não foi demarcada a terra indígena. Então, o discurso não é pertinente, o argumento não cabe. A mesma coisa do Brasil. E o que diz a Constituição Federal e o que diz o decreto 1775, que é ainda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1996. A Constituição garante o quê? A demarcação dos territórios indígenas. Tá. Isso é um princípio. Povos originários do Brasil é um princípio. Agora, está regulamentado aonde? Primeiro, tem que lembrar que o Estatuto do Índio ainda não foi aprovado pelo próprio Legislativo, porque não interessa. Porque o Estatuto teria que estar de acordo com a própria Constituição. E isso não interessa. É mais fácil fazer uma PEC 215 para mudar a Constituição e não regulamentar o direito. Agora, e o decreto 1775 do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Ele regulamenta como deve ser o processo de demarcação de terra. E aí onde entra? Primeira etapa é a constituição de um grupo técnico, coordenado por um antropólogo, onde esse grupo vai fazer um estudo, um diagnóstico científico para identificar onde era efetivamente o território indígena, para que essa terra, depois de identificado, depois de elaborado o relatório, esse relatório é entregue à FUNAI. A FUNAI, como órgão do governo responsável tecnicamente e legalmente para averiguar se o relatório
competente corresponde à realidade, senão a própria FUNAI devolve para que o antropólogo e o grupo técnico refaça o relatório. Posterior a isso, encaminha ao ministro da Justiça, onde o ministro da Justiça, mais uma vez, vai analisar, e aí onde só depois desse processo de estudo é que vem a portaria declaratória da demarcação, garantindo a demarcação da terra. Depois tem a homologação pela Presidência da República, o registro no patrimônio da União. Veja, então, o que está faltando, Odilon, efetivamente, é que se cumpra a lei. Aí, no Brasil, quando não se cumpre a lei, a proposta é mudar a lei de acordo com os interesses e de acordo com os interesses econômicos, políticos e ideológicos. Mas se você cumprir a lei hoje, Jorge, pelo menos na discussão que está se colocando, aí vai uma nova provocação para você. Você não inviabiliza, por exemplo, obras como a BR-101? Não. Pelo contrário, inclusive eu fui contratado para fazer com um grupo, mais alguns colegas, sociólogos e técnicos, para fazer o estudo socioambiental dos impactos da duplicação da BR-101. E eu participei de todo esse processo. Ora, incrível. Sabe qual seria a proposta ali do Povo Vaçu, que fica no município do Joaquim Gomes, inclusive de um representante do Exército? Era alugar casas, tirar os indígenas que estão na margem da BR, alugar casas em Joaquim Gomes e estava resolvido o problema para fazer. Olha, aí você imagina, eu até na época... numa sessão pública na Assembleia Legislativa, eu falei de um pé de jaqueira. Tem um pé de jaqueira lá que praticamente tem 100 anos na margem, né, da BR. Aquela população ali colhe a fruta e vende, vive daquilo. Criou toda uma relação cultural, uma relação social, familiar. Você derruba a jaqueira. Aquela população vai viver de quê? População indígena. Então, veja, o que nós apontamos no estudo técnico e aí está garantido pela Constituição Federal, lei ordinária, tudo. Ou seja, nós não somos contra a duplicação da BR, nós somos a favor, e o diagnóstico expressou isso, o diagnóstico técnico, que é preciso fazer o quê? Demarcar a terra do povo Vaçu. Por quê? E indenizar as benfeitorias. Como é que o cara que vivia do pé de jaqueira, da fruta, que vendia ali, quem passa naquela região norte, compra jaca, banana e tal, ele vai viver de quê? Até plantar um pé de jaqueira, quando vier colher a jaca, o cara não existe mais. E vai sobreviver de quê? Então, é claro que cabe, e a própria Constituição diz isso, que é previsível a remoção da comunidade indígena, né, de acordo com a necessidade, mas depois, cessado o problema, ela tem que voltar para o seu lugar de origem. No caso da BR, concretamente, Odilon, o que é que deve ser feito? A duplicação tem que ser feita, a indenização da população, dos bens, etc. E a demarcação da terra. Por quê? Aquela população que vive ali na margem da BR, ela vai ter lugar para se expandir dentro do território. Não dá para a gente, como foi essa proposta de alugar casas em Joaquim Gomes para botar a população lá dentro, né? Tirar os povos indígenas. Aí você tem um impacto familiar, social, cultural, religioso, você tem todo um impacto, porque a própria BR já é um impacto na comunidade indígena. Você tem o fluxo permanente. Não se pensou, por exemplo, na época da projeção da BR, que esse impacto existiria, ou isso foi descartado na época? Foi na época, nem foi pensado isso. Mas se sabia que ali eram terras... Na época, não, né? Foi ainda no período do regime militar, um período anterior. Ainda não, né? Mas depois, quando foi demarcado 2.758 hectares, já estava claro e a BR cortava. E aí sim, o problema foi esse. Resolveu de forma paliativa,
quando foi demarcada a terra, essa parte do território, porque, na verdade, o território do povo Vassu, segundo os estudos apontam, de 56 mil hectares. Então, houve um paliativo ali naquele momento, de 2 mil, menos de 3 mil hectares, e só que a população cresceu, só que a população tomou conhecimento do seu direito constitucional, se mobilizou e reivindica efetivamente a ampliação do território indígena. Nós vamos a um rápido intervalo agora, Jorge. Nós vamos retomar essa discussão, inclusive sobre as falas provinciais. Você falou de uma de presidente de província aqui de Alagoas. Nós vamos retomar isso aí no próximo bloco. Lembrando que o nosso programa também é transmitido pelo portal gazetaweb.com e também pelos dispositivos móveis com iOS e Android. O Análise volta já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Brasil, as maiores crises econômicas de sua história. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Os primeiros resultados a gente já começa a ver na saúde, na educação e na segurança. Os crimes violentos caíram 20%. O número de roubos caiu pela metade. Na educação, 60% das escolas de Alagoas estão sendo monitoradas por câmeras de vigilância. Até o final deste ano, chegaremos a 100%. Até 2016, o governo de Alagoas vai implantar a educação em tempo integral em pelo menos uma escola de ensino médio de cada gerência regional. Na saúde, o governo do estado vai inaugurar a reforma da maternidade escola Santa Mônica. A ampliação vai melhorar a estrutura física do hospital e expandir o número de leitos. Essa é a receita do governo de Alagoas para enfrentar a crise. Governar com iniciativa, Transparência e muito trabalho. Governo de Alagoas, trabalhando sério. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Voltamos
Estamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Estamos entrevistando o doutor em antropologia, professor Jorge Luiz Gonzaga Vieira, que também está lançando o livro Povos Indígenas. Professor, o livro pode ser encontrado onde? Na loja da Editora Paulinas. Loja da Editora Paulinas, valor? R$30. R$30, maravilha. Paulinas, então, funciona no centro da cidade? Centro, ainda? Né? Centro, também tem nos shoppings aqui da cidade, não é isso? E também pode ser encontrado no SESMAC, né? Como eu sou professor. Claro. SESMAC, SESMAC, então, no curso de Direito que eu estou e curso de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Maravilha, então. Livro Povos Indígenas, do professor Jorge Vieira. Nós estamos falando exatamente sobre a questão da demarcação das terras indígenas no país e a questão também de Alagoas e a fala de um dos presidentes de província aqui do estado, na época em que Alagoas ainda estava naquela transição, enfim, o presidente da província de Alagoas, José Bento da Cunha Figueiredo, que disse que os índios alagoanos eram propensos à ociosidade e à bebida alcoólica, o que poderia justificar o fato de que eles não eram mais ligados àquele passado colonial brasileiro. Essa ideia hoje ela vem retornando de uma maneira muito mais fortalecida, com discursos assim revestidos, digamos, por uma modernidade, mas essa modernidade que é ligada exatamente a essa raiz do passado. Quando a gente vê algumas tribos se reconhecendo como indígenas, Jorge, e aí nós temos o caso dos Caruazu, que foi já a partir dos anos 2000, isso não reforça a ideia de que o índio brasileiro ele não é mais ligado àquele passado colonial e ele tem uma ideia hoje mais ligada a ter acesso aos benefícios, digamos assim, que a lei provoca para ele? Pois aí, na verdade, são várias questões, né? Mas eu vou abordá-la do ponto de vista legal e científico, no campo da antropologia. A antropologia, por incrível que pareça, também ela nasce, né, com essa perspectiva evolucionista, né? No sentido de pensar a cultura numa perspectiva do biologismo, né? De Darwin, aquela concepção da evolução de Darwin. E se buscavam, inclusive, né, nas populações, né, a cultura pura, como a raça pura, né? Você nem tem raça pura, hoje está claro, né? Como também, muito menos, do ponto de vista social, se tem cultura pura. Todas as culturas no processo. E a própria antropologia se carregou, as várias teorias se encarregaram de negar e construir uma nova perspectiva antropológica. Ora, nós podemos analisar, depois dessa Morgan, Taylor, etc., nós podemos identificar o próprio Malinowski, Argonautas do Pacífico Ocidental, né, quando ele estudou o povo, né, o ritual Kula do povo Trobriand, nas ilhas do Pacífico Ocidental. Lá numa parte do livro ele diz, mesmo assim, olha como é interessante a antropologia. Eu sou apaixonado por esse campo do conhecimento científico, porque o Malinowski diz da seguinte forma, que ele estava lá estudando, né, e ele deu uma grande contribuição do ponto de vista metodológico mesmo, né? Porque depois de Malinowski, é inconcebível que se um cientista social fale de algo que não conhece, na pesquisa de campo, na investigação, né? E Malinowski, né, ele teve esse papel, a sua antropologia. E ele diz a seguinte frase, está lá no Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele diz, olha, quando a antropologia está avançando em seu método e em suas técnicas, as culturas estão desaparecendo. Por quê? Qual era a identificação de Malinowski? Que ele percebia que o povo trobriandês já tinha presença de religião evangélica, já tinha a roupa da Inglaterra, os comerciantes ingleses que passavam lá pela região e tal. E ele
analisava que a cultura estava se perdendo. Olha, essa discussão antropológica, veja o cara que deu uma grande contribuição no campo da antropologia. Posteriormente, nós vamos ter um antropólogo, né, que é o Claude Lévi-Strauss, que vem para cá para o Brasil em 1934 como professor da USP e fica de 34 a 37 como professor de sociologia, é um dos fundadores, né? Ele volta para a França, depois retorna como pesquisador. E a obra do estruturalismo de Lévi-Strauss, eu acho que pôs fim a essa concepção, onde ele demonstra, com suas pesquisas e estudos, e ele estudou os povos do Centro-Oeste, né? O estruturalismo que dominou praticamente o século XX como uma grande teoria no Brasil e no mundo, né? Qualquer universidade do mundo passou pelo estruturalismo, e até hoje estudar sociologia, antropologia, as ciências sociais como um todo, tem que estudar, mesmo com questionamentos, você tem que estudar o estruturalismo. E aí Malinowski, o Lévi-Strauss rompe definitivamente com essa concepção de sociedade primitiva e sociedade civilizada, de sociedade pura, etc. O que nós temos são sociedades diferentes. Aí eu entro no campo da antropologia, porque também específica no Brasil, com Roberto Cardoso de Oliveira, Darcy Ribeiro, eles tiveram essa concepção também limitada da cultura. O Darcy Ribeiro chegou ao ponto, né, de delimitar graus de indianidade. E vou citar aqui um alagoano, o próprio Graciliano Ramos, o velho Graça, a grande contribuição da literatura, e tem vários estudos aí de como a literatura brasileira trata as populações indígenas de uma forma. E aí eu tenho um antropólogo que ele diz que a análise dele identifica que a literatura brasileira trata o indígena de 3 maneiras. Primeiro, selvagem, preguiçoso, indolente. Segundo, criança, porque precisa ser catequizado. Ou tutelado, né? Tutelado. E em terceiro momento ele fala que é a grande mudança etnocêntrica, ou seja, o indígena se torna amante da natureza, herói, etc. Tal. E aí, que na verdade, na literatura, o indígena, quando aparece dessa forma, não é, Odilon, o autor não está dando características próprias aos índios, mas está se projetando do índio. Por quê? Óbvio, nós temos uma origem indígena, afro, né? Então, aí o Graciliano Ramos, lá no seu livro, sua obra Caetés, ele trata, olha como é a literatura que nós temos que rever profundamente. Ministrei um curso, agora dia 19 deste mês, para 32 municípios, professores da rede municipal de 32 municípios de Alagoas. Foi maravilhoso, fantástico. Por que isso? Porque existe uma lei, 11.645, que obriga que os currículos incluam o conteúdo indígena e afro na formação das crianças. E aí, a formação, a literatura nossa, é uma literatura totalmente ultrapassada, Odilon. Porque está nessa concepção. Veja, Graciliano Ramos, nosso grande escritor alagoano, indiscutivelmente, e marxista e de esquerda, ele tratava os índios Chucuru Cariri, está lá no livro, que conhecem 2 remanescentes Chucuru Cariri que vivem perambulando pela periferia do bairro Chucuru de Palmeira dos Índios. Olha que forma, perambulando bêbado pela periferia de Palmeira dos Índios. Então nós temos que fazer uma revisão da literatura. Então, quando você chega para compreender a questão indígena, do ponto de vista antropológico, nós temos 2 critérios fundamentais. Qualquer sociedade tem que considerar o tempo e o espaço. Você
querer que uma população que está há 515 anos em contato com a sociedade nacional, que ela estivesse, você encontrasse o índio pelado, o índio caçando e pescando, quando ele foi expoliado em sua terra, os rios foram acabados, não corre mais água. No litoral norte de Alagoas, a gente vê a situação das usinas. Das usinas totalmente destruída, o meio ambiente foi destruído. Olha, você exigir que uma população, como qualquer população, cultura pela própria definição é dinâmica. Essa entrevista que eu estou fazendo com você, Odilon, quando eu sair daqui, não sou mais o mesmo. O telespectador que está aqui nos assistindo, depois dessa entrevista, não será mais o mesmo. Você também, porque a gente está interagindo com novos conteúdos, símbolos, cultura, vida, né? Permanentemente. Eu trabalho um teórico francês, que ele tem uma obra clássica, O Pensamento Mestiço, que é o Serge Gruzinski, e ele demonstra em sua obra que como se dá esse processo, na análise que ele faz, inclusive, do México, ele passa pelo Brasil também, o encontro entre duas culturas é um processo de apropriação da cultura do outro e o outro ressignifica. É uma antropofagia, como diz o manifesto antropofágico. Né? Permanentemente. Você se apropria da cultura do outro. Você ressignifica. Então, o que foi que esses povos indígenas fizeram? Em 1872, nas falas, né, da província, né, o Luiz Rômulo, né, no seu relatório, ele diz que não existe mais indígena em Alagoas e, portanto, as terras são repassadas para presidente de câmaras e terceiros, como eu citei anteriormente. O que aconteceu com as populações indígenas, Odilon? Elas foram colocadas no anonimato, porque não podiam expressar sua cultura, seus ritos e tal. Eu já tenho dito várias vezes, eu fui acusado pela FUNAI, né, como sempre, infelizmente, não avançam esses órgãos públicos, não avançam numa concepção de entender no campo científico e no campo legal o trato com essas populações. Era acusado de que eu estava criando índio, Jorge do Címetro criando índio. Ora, o que é que eu fiz? Eu fiz a pesquisa de campos, que é próprio do cientista social, é próprio do antropólogo, sociólogo. Ele tem que sair do seu gabinete, ele tem que sair do seu ambiente acadêmico e tem que buscar a pesquisa de campo. Eu sabia onde os indígenas estavam. E foi isso que eu fiz, a pesquisa. Estudei, escrevi, como está aqui no meu livro, parte desse trabalho, né, do final da década de 70, início da década de 80 e 90, até agora 2013, que é o último grupo que ressurge aqui em Alagoas, que é um grupo Pancararu, que tem cerca de 86 famílias hoje vivendo na periferia de Delmiro Gouveia. Eles celebram os seus rituais, têm seus costumes, a organização, tem tudo. O que não tem é que o Estado brasileiro e a sociedade tem uma parcela importantíssima também de responsabilidade, não reconhecem essas populações que estão lá. E reconhecer as populações é reconhecer esses povos como sujeitos do direito. É isso que nós temos que enfrentar a realidade. Os povos indígenas estão aí, os povos quilombolas, os grupos, estão aí. Cabe ao Estado criar políticas adequadas para atender às demandas que tem na nossa realidade. Os usineiros de Alagoas, eles têm avançado em algumas concepções. Por exemplo, eles têm feito um trato diferente em relação à natureza, com algumas usinas criando reservas ambientais, ainda que algumas usinas usem essas reservas como uma espécie de fachada, ou essas usinas, ou essas reservas sejam fachadas, mas algumas dessas usinas, elas fazem questão de preservar esse contato da natureza mais primitiva, enfim, com o que a cana destruiu. Como é que as usinas tratam a questão indígena em Alagoas? Pois é, na verdade, o Estado de Alagoas achava, e aí que com o ressurgimento
e reconhecimento de 4 povos indígenas, final da década de 70 e início da década de 80, o problema indígena em Alagoas estava resolvido, porque assim, é aquela coisa imediatista, né? Então, pega 2.758 hectares, entrega para os índios Vassu, está resolvido o problema. A situação é muito mais complexa, Odilon. Então, tanto que depois, final da década de 90 e início da década do século XXI, nós temos mais outros povos indígenas que surgiram no sertão de Alagoas, um que você citou, o caso do Caruazu. Ora, tivemos uma grande luta pela demarcação da terra, que foi a do povo Carapotó, no município de São Sebastião, que era um usineiro dono, né? Então, houve todo um processo judicial na justiça, até que, finalmente, foi dado tanto a justiça como o próprio governo federal teve que comprar a área, indenizar o usineiro, né? E os indígenas do povo Carapotó hoje têm a posse. No caso daqui, né, nós estamos exatamente na expectativa. Por quê? Porque daqui, eu digo Joaquim Gomes, que é próximo aqui de Maceió, 60 quilômetros mais ou menos, né? O caso ainda está em um nível primeiro, de estudo, que infelizmente agora foi usado o argumento do marco temporal para não ampliar o território indígena, né? Então, concretamente, em nível de relação dos povos indígenas com as usinas, a expectativa que se tem atualmente é que toda vez que esses sujeitos de direito reivindicam seus direitos, o conflito emerge. Então, assim, não temos efetivamente o conflito declarado, mas temos uma visão de que, infelizmente, como o Brasil e o poder executivo tem sido muito omisso em todos os governos, todos, o governo do Sarney, enfim, Fernando Henrique Cardoso, enfim, a omissão até a situação atual, tanto que, se não me falha a memória, hoje a presidente Dilma Rousseff só homologou, se não me falha a memória, 9 áreas indígenas no Brasil, já vai no 2º mandato. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi mais de 100 terras indígenas homologadas. Então, quer dizer, nós tivemos um retrocesso do ponto de vista da garantia da demarcação das terras indígenas. Não tenha dúvida que o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a continuidade no primeiro mandato da presidente da Dilma Rousseff, não tenha dúvida que para as populações indígenas, no campo das políticas públicas, no campo da melhoria de qualidade de vida, indiscutivelmente, né? Os programas sociais hoje atendem bastante. Então, né? Não tenha dúvida. Hoje, há 15 anos, eu ia para uma comunidade indígena, muitas das vezes eles não tinham um café para oferecer. Hoje eles têm casa de alvenaria, têm roças, têm alimentação que pode oferecer com a maior tranquilidade. Indiscutivelmente. Tem postos de saúde, né, com equipamento. Mas eles são tratados ainda, Jorge, como se fosse um aglomerado de pessoas exóticas. Você não concorda com isso? Por exemplo, há 2 semanas atrás, o Estado, o governo do Estado, investiu bastante na ideia de que tinha um grupo de indígenas formando a primeira turma do ensino superior. Isso foi tão difundido que era como se fosse assim, olha, tá ali esse povo diferente, esse povo que está no zoológico, e esse zoológico aí, essas feras estão saindo agora para a sociedade, para a civilização. Você concorda com isso? Pois é, porque é fruto, veja como nós somos. Infelizmente, eu sou alagoano, sou de Pão de Açúcar. Nasci em Pão de Açúcar, me criei naquela região de Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, em Maravilha, até os 18 anos, né? Depois fui estudar no Rio, enfim. E eu amo essa minha terra, amo. E vou lutar, como estou fazendo, dando a minha contribuição, Odilon, permanentemente
dando a minha contribuição acadêmica, social, de reflexão e principalmente na educação, e os meus alunos do SESMAC sabem disso, permanentemente eu tenho dialogado com eles, porque não adianta você simplesmente passar conhecimento teórico, é fundamental você trabalhar o conhecimento científico, teórico, conhecimento técnico. Retirar da ignorância, né? Mas retirar da ignorância, né? Exato, você tem que formar o cidadão também. Então, eu trabalho esse tripé com os meus alunos. Conhecimento científico, pura ciência, né? Conhecimento técnico e conhecimento de cidadania. A imagem além do índio colocado na escola, de que no dia 19... Exatamente. O Pinta as crianças. Exato, colocando pouca-bocos, né? Eu passei 3 anos morando, onde fiz meu mestrado, que foi no Pantanal Sul-Mato-Grossense, onde eu morei 3 anos. Essa questão da educação, pegando bem especificamente o caso que você citou. Eu estudei de 2002 a 2004 no Mato Grosso do Sul, morei lá no Pantanal. Inclusive, estou preparando um livro sobre a minha dissertação, né? A minha dissertação, vou só atualizar a questão, as últimas questões relacionadas à luta do povo Terena, quando eu fiz, né, lá no Mato Grosso do Sul, né? Lá no Mato Grosso do Sul, essa formação de professores indígenas, lá já estava resolvida em 2002, 2003, 2004. Olha o atraso que nós temos no Estado. Eu estou comparando, porque Pernambuco já avançou na discussão da formação de professores indígenas. Eu fiz o meu mestrado com o Vanderlei Terena, no mestrado. Hoje ele é doutor. Aliás, ele terminou o doutorado primeiro do que eu, na Pontifícia Universidade Católica, em História do Rio Grande do Sul. Eu terminei em 2014. Ele já tinha terminado em 2012, mais ou menos, o doutorado dele. Então, lá tem vários doutores indígenas. O Ediel, Guarani Kaiowá. Então, a formação, né, está muito mais avançada. Aqui, quiçá, e muito bom que aconteça, dou parabéns à UNEAL, que com todas as dificuldades que enfrentou, de financiamento, de projeto, de formação de professores, da própria instituição, e contratar professores de fora. A UNEAL, né, o Jário, o seu reitor, teve um papel fundamental nesse processo, mas você veja, Alagoas está atrás, né? Hoje vem com a formação necessária, fundamental dos professores indígenas, uma formação específica e diferenciada dos professores indígenas, mas nós já estamos como se fosse a última pérola que estamos descobrindo, quando os estados de Pernambuco, Acre... Já estão levando isso bem mais adiante, né, Jorge? Agora, final de setembro, eu estive num congresso, como já me referi aqui, da Relaju, latino-americano, de antropologia jurídica, e num seminário no Mato Grosso do Sul, onde fui coordenar um grupo técnico no seminário sobre sustentabilidade de populações indígenas. Eu tive a honra, o prazer de participar e escutar de 2 grandes palestras de indígenas do Mato Grosso do Sul, que são doutores. O que eu citei aqui, tem o Tonico, que é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Museu Nacional, né? E o Ediel, que também é doutor em educação. Então, veja, nós já estamos em outro patamar. E aqui em Alagoas nós estamos ainda engateando, porque as nossas escolas indígenas têm 3 povos. Pasmem a população, Odilon, e você. Nós ainda temos 12 povos indígenas, 3 povos em Alagoas, não tem nenhum prédio para ministrar a educação, muito menos o conteúdo específico e diferenciado aqui em Alagoas. É uma situação extremamente complicada. Jorge, nós vamos encerrar o nosso programa divulgando o seu livro, então, Povos Indígenas, Jorge Luiz Gonzaga Vieira, vendido na editora Paulinas, também no centro de Maceió, custo R$30. Lembrando que em instantes o nosso programa vai estar disponível no YouTube, você pode acessar pelo portal Gazeta Web, lá você tem o link da TV Mar e pode acessar essa entrevista e outras entrevistas do Análise e também toda a programação da nossa emissora. O Análise volta na próxima semana. Até lá!